Vamos lá. O que acontece? Houve apenas um erro de cálculo em determinado momento, então não é algo para se fazer tanto estardalhaço, porque o que aconteceu foi mais ou menos assim. Ou não, ou foi bem assim. Então não. Houve um erro de cálculo, o que ocorre, note bem. Eu achei que eventualmente eu teria menos pregações do que eventualmente eu esperava. Eu esperava uma certa quantidade de pregações e depois imaginei que poderia haver menos. Logo, por isso haveria menos argumentos contra mim também. Ou seja, haveria menos argumentos e outros argumentos que eventualmente também gerassem de alguma forma algum escândalo ou alguma comoção, ou eu não teria oportunidade de responder, ou eles não seriam levantados. Só que isso é errado, porque justamente eles continuariam gerando escândalo durante o processo inteiro. Inclusive com uma possibilidade muito grande de que isso eventualmente não reduzisse. Né? Então eu não poderia responder. E daí já viria a pandemia, eu não poderia responder. Lembrando que, então, uma pregação teria que ser sobre mandamentos efetivamente. Né? Então eu teria menos pregações ainda, na verdade. Né? Então, mas o que não é necessariamente verdade. Vê-se que os argumentos poderiam ser antecipados junto a outros, justamente. Então, por exemplo, é feita uma pregação contra mim. Há vamos dizer, um bloco argumentativo, ou uma gama de argumentos que eventualmente levaria 20 dias para responder, e ainda mais argumentos, ou pelo menos um argumento só, que eventualmente ficasse fora desse bloco argumentativo, mas que também gerasse algum tipo de problema e comoção. E sem que eu tivesse tempo e oportunização de respondê-los, ou seja, demandaria mais de 20 ou 21 dias, na verdade, né? Porque haveria um argumento a mais que de repente ficaria fora dessa primeira situação que eu teria que resolver. E ainda eu não teria, vamos dizer ali, proteção por ter pelo menos um pecado sucessivo. Isso sem contar que uma de minhas pregações teria de ser sobre mandamentos, a bem da verdade. Então, logo uma pregação a menos, né? Então ali eu poderia, segundo esse cálculo, eu teria ali uma ou duas pregações. Talvez, na hipótese de três não haveria um problema talvez tão grande, mas haveria problema também, mas ainda seria um pouco mais contornável. Mas se eu tivesse só duas pregações, seria muito mais difícil. Então veja só, se houvesse menos argumentos contra mim por conta disso, ok, por conta da questão dos mandamentos. Então, de repente, se eu tenho só duas oportunidades de responder, vão ser lançados menos argumentos contra mim. Ok, eu poderia estar errado. Mas como eu não saberia dos mandamentos ainda, estou em pecado naquele momento, e poderia haver, em pregações específicas, mais argumentos antecipados que eu não teria tempo de resolver. Justamente. Então é lançado um bloco argumentativo, consigo na minha pregação responder em parte, não consigo responder tudo. Mas nesse meio tempo já é lançado um outro argumento. Né? Que eu ainda não tive tempo de responder. Esse bloco argumentativo que eu levaria duas pregações ou 20 dias para responder, e ainda tem outros argumentos por fora, vamos colocar dessa forma, por fora, que eu não conseguiria fazer a resposta ainda. Às vezes até sabendo o que está errado, mas não tendo tempo para falar. Porque demandaria mais explicações. E ficaria para fora da resposta desse período, desse primeiro bloco argumentativo. Tudo ali envolvendo questão trabalhista e mesmo outras questões. Do fato de eu não trabalhar no secular e tudo bem. E poderia haver em pregações mais argumentos antecipados que eu não teria tempo de resolver quando de minha vez de pregar. Então, justamente, eu estava antecipando. Então, aí que tá. Essa questão do bloco de 20 dias, eu ainda acho que, eventualmente, poderia haver alguma razoabilidade nisso. E talvez ali um argumento por fora ou não. Se eu achasse que, poxa, um bloco argumentativo mais dois argumentos por fora, eu não aceitaria, porque eu acho que seria uma coisa muito escandalosa durante muito tempo. Então, eu não aceitaria. Logo, então ficaria para a próxima, sempre ficaria para a minha próxima pregação ficar resolvendo algum problema de argumento que ainda eventualmente eu não teria respondido antes. Então isso era essa era a questão. Só que, justamente, enquanto eu vou responder uma questão, um bloco argumentativo de 20 dias, alguém lançou um argumento contra mim e respondo uma parte dele. Na próxima pregação da pessoa, ele já lança ainda um argumento por fora desse bloco argumentativo e que ainda não vou poder responder nem na minha próxima pregação. Então é mais ou menos esse é o problema. E se fossem lançados justamente muitos argumentos por fora, e como eu não vou ter pregação suficiente para falar sobre isso, eu não entendo que seja uma situação justa. Eu acho que a minha saída do ministério estava certa, porque também é mais ou menos isso que iria acontecer. Eu fiz um cálculo que justamente, pela questão dos mandamentos, ou por eu ter menos pregações, não vai haver tantos argumentos para eu responder. Então esse era vamos dizer, o problema da questão. Né? Pô, não vou precisar responder muita coisa porque
vou precisar responder porque não vai ter, vamos dizer, tantos argumentos contra mim, eu já vou poder eventualmente fazer a pregação dos mandamentos. Só que isso não é necessariamente verdade, porque nesse período, antes de fazer, ou de mesmo de receber o argumento dos mandamentos, eu posso acabar sendo atacado em várias outras coisas. Que eu vou, até nem importa a questão do bloco argumentativo, que eu vou ou não ter tempo de responder. Então vão ser lançados vários argumentos, eu só vou conseguir responder uma parte, nas poucas pregações que me sobram. Então essa era a grande questão. Ah não, mas ali o objetivo aí era falar de alguma forma dos mandamentos, mas não daria, justamente, porque eventualmente seria um aumento do escândalo dos temas levantados até então, e os outros argumentos ficariam sem resposta, também estariam gerando escândalo. Então, quer dizer, para mim não faria muito sentido, né? Ainda mais se a quantidade for grande, justamente por isso. E a única solução que ficaria justamente para a minha próxima pregação, ou eu conseguir eventualmente intervir na pregação do outro pregador, ou seja, intervenção intermitente em uma pregação alheia. O que eu teria, claro, menos coragem de fazer. Eu não aceitaria 4 argumentos, eu aceitaria um bloco argumentativo com mais 2 argumentos eu também não aceitaria, por achar, na verdade, ser muita coisa para responder. Então, fica esse complemento no canal. E valeu.